né, a gente também vai explicando um pouco ali as funcionalidades e tudo mais. Então, antes de iniciar, eu só vou pedir para vocês, primeiramente, que coloquem o nome de vocês e nós vamos gravar esta oficina. Acho que todos acompanharam ali também na própria página do Congresso, né? Que essas oficinas elas vão estar depois disponíveis na página da ALASP. Então, eu peço para vocês também a forma aqui de colocar o nome para que a gente possa interagir melhor. Porque como eu estou vendo aqui, tem um número, né, 55499. Então, ao colocar o seu nome, a gente consegue interagir melhor também e, de certa forma, para a gente conseguir acompanhar quem estão presentes e depois também no processo de certificação, como vocês viram no próprio Instagram, né, do Congresso e também na página ali do Congresso com os seus dados e tudo mais. Então, vamos iniciar nossa atividade. Meu nome é Simone, eu sou acadêmica da 9ª fase de enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu também sou membro da comissão de oficinas do Congresso Online da LASF e sou a atual presidenta da LASC, que é a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, lá da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Chapecó. Então, nós somos, junto com esse convite, né, da LASF, junto com outras ligas, nós acabamos construindo esse congresso. Então, aqui também veio pelo congresso, né, pela comissão organizadora, agradecer a todos que estão aqui, pela participação de vocês, sintam-se bem à vontade, vamos conversar bastante relacionadas às nossas defesas, né, da atenção primária, da saúde da família e tudo que envolve também aqui a saúde coletiva. Então, nós gostaríamos de desejar para vocês boas-vindas, sintam-se à vontade para conversar. Eu acredito que aqui muitos não conheçam muito a plataforma do Cisco Webex, mas vocês podem ver que tem alguns ícones também, tem a questão de imagens, de som, e nós vamos deixar, a gente, né, acaba aconselhando que vocês deixem desligadas as câmeras e o fone, porque pode ser que acabe travando. Mas assim que vocês sentirem vontade de falar também, a gente vai deixar aberto aqui. Se vocês também quiserem escrever ali no chat também, então o nome de vocês para a gente conseguir conversar e se concordam com a gravação que ficará salva na página da ALASF. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês antes da gente iniciar da LASC, que é a liga hoje que está organizando esta oficina. Ela nasceu, a gente diz assim, no ano de 2017, na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Chapecó. E desde lá a gente vem trabalhando com ensino, pesquisa, extensão e cultura relacionada à saúde, tudo que envolve a saúde coletiva, né? Desde o pensamento da estratégia de saúde da família, da atenção primária, como a inserção, por exemplo, da promoção da saúde no hospital, a inserção e estudos epidemiológicos, que eu acho que depois a nossa convidada vai falar um pouquinho melhor também, e acho que ela tem bem mais competência e eficiência nesse sentido para falar um pouco mais. Então, desde lá a gente tem participado das atividades, a gente faz também extensões fora, junto com a comunidade externa, o que a gente também prega um pouco mais, e a gente convida vocês também, se vocês quiserem conhecer um pouco mais das nossas atividades, nós vamos deixar aqui o e-mail, o Facebook e também o Instagram para vocês participarem. Então, só reafirmando, por questão da certificação, coloquem o nome de vocês ali para a gente acompanhar e depois no andar, né, no caminhar da nossa oficina, a gente vai deixar um link do formulário para que vocês possam certificar, né, conferir os dados e tudo mais para que receber o certificado tudo certinho. Então, a oficina, nós vamos ter alguns momentos dela, né, e já falei da certificação, a questão do nome no chat para a gente conseguir interagir melhor também e da gravação. E então, eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, que vai falar um pouquinho conosco hoje sobre essa temática tão relevante e importante, que é, então, o território, né, e a saúde, qual a relação e importância no contexto da APS, na Atenção Primária à Saúde. E para isso, nós convidamos a Yaná Tamara Tomasi, que ela, então, possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal da Fronteira Sul, e mestrado em saúde coletiva pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva, do programa, então, PPGSC,
que é assim denominado, da Universidade Federal de Santa Catarina, e atualmente ela é aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFSC, na área de concentração de epidemiologia, e ela atualmente é professora substituta no curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela trabalha também com áreas de saúde coletiva, epidemiologia, dentre outras. Então, vou passar a palavra para ela, que caso ela queira também estender um pouco mais dessa experiência que ela tem, e vamos aproveitar, caso vocês tenham dúvida, então podemos escrever ali pelo chat e ir conversando. Então, acho que podemos iniciar. Muito obrigada, Simone, pelas apresentações. Então, como a Simone me apresentou, eu sou a Yaná, sou enfermeira de formação, e a minha área de atuação e de formação é a saúde coletiva. Eu posso dizer que eu sou uma apaixonada pela saúde coletiva, e quando pediram para mim falar sobre território, a minha resposta foi com certeza, porque é uma coisa que eu amo, é a saúde coletiva, e o território, para mim, é a base quando a gente fala da atenção primária à saúde. Então, eu tenho uma experiência prática de 2 anos de residência em saúde da família, né? E eu vou contar um pouquinho de como eu vivencio essa questão do território na prática e também agora enquanto docente, como que a gente vivencia, ensina o território aos alunos, né? Aos nossos futuros profissionais que vão atuar na atenção básica no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, né? Então, a ideia aqui é de uma oficina, então eu não quero ficar aqui falando sozinha. Claro que eu trouxe aqui um material para a gente conversar, né? Mas a ideia é uma construção coletiva, tá? Eu quero a participação de vocês também. A gente quer a interação, quer a troca de ideias, quer o diálogo. Então, fiquem muito à vontade, tá? O pessoal da Liga Acadêmica de Saúde Coletiva da LASC, na pessoa da Simone, que é sua presidente, e também dos demais membros da Liga, né, estão auxiliando nesse processo, então escrevam as dúvidas de vocês no chat. Se vocês precisarem falar alguma coisa, sentirem necessidade de intervir, fiquem à vontade para abrir o microfone de vocês, tá? Sou bem tranquila com relação a isso, acho que a ideia é a participação de todo mundo. Então, Simone, eu vou projetar aqui minha tela, só me dá um ok se vocês estão vendo, tá? Sim. Já conseguimos visualizar. Ah, que ótimo. Então, eu vou começar. Então, a incumbência hoje da oficina promovida pela LASC é falar sobre o território e a saúde, qual a sua relação e a importância no contexto da atenção primária à saúde, né? Tá acontecendo alguma coisa agora. Então, como a Simone me apresentou, eu sou Renata Mara Tomasi, faço parte, então, como professora colaboradora, né, da nossa Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, da LASC, que é vinculada aqui à Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. A ideia, então, hoje é que a gente dê essas boas-vindas para vocês, que vocês se sintam acolhidos na nossa oficina, e a gente vai ter um tempinho aí para expor sobre a temática, né? E também para a ideia que vocês possam construir um mapa mental. O que seria isso? O mapa mental é uma forma de que vocês possam anotar os elementos principais sobre o que a gente vai discutir hoje, sobre o território e a saúde, tá? Então, vocês podem fazer esse mapa no Word, vocês podem fazer no papel, ou vocês podem usar o site que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês fazerem ele online, tá? A ideia é que vocês vão anotando aí os principais elementos que vocês conseguem identificar quando a gente fala de território, saúde, por que é importante, qual a sua relação com a atenção primária, tá? Para que no final a gente possa ter esse produto e a gente possa discutir um pouquinho mais sobre isso da nossa oficina. Então, como eu falei para vocês, vocês podem estar utilizando o papel, o Word, ou vocês podem estar fazendo um similar a esse que eu estou apresentando aqui para vocês, que é através de um site online, tá? Que o endereço é esse daqui, ó, conqr.com. Tá? Vocês podem colocar esse linkzinho aqui, eu vou botar no chat para vocês o link, peraí.
E aí vocês vão construindo dessa forma, tá? Ah, então o tema da nossa oficina é território e saúde, ok. Então, o que que eu achei de interessante? Eu vou lá e coloco aqui. Ah, então eu quero colocar que foi interessante, por exemplo, que ele serve para o planejamento. Aí eu venho aqui e vou fazendo esse meu mapa. Vocês podem usar essa ferramenta que eu estou apresentando para vocês aqui, ou vocês podem fazer no papel, no Word, como vocês se sentirem melhor, tá? Eu vou colocar ali o linkzinho no chat, que vai facilitar também esse processo. Agora eu não consigo acessar o meu chat. Peraí, aqui. Então, a ideia sim, eu estava vendo aí no chat que o pessoal questionou, é para fazer agora? A ideia sim, o pessoal aí construindo conforme a gente vai conversando sobre as principais ideias que vocês vão tendo sobre o tema território e saúde, tá? E ao final a gente vai resgatar com o coletivo esse material produzido. Então, para vocês pensarem, tá? Quando vocês viram o título dessa oficina, Território e Saúde, qual é a primeira palavra que veio à cabeça de vocês, tá? Então pensem aí, quando eu penso território e saúde, qual é a primeira palavra? Pensem na palavra e anotem aí no papel. Pode ser até no mapa mental que vocês estão construindo, tá? Então vamos dizer, por exemplo, quando eu penso em território, a primeira palavra que vem na minha cabeça é planejamento, tá? Então eu vou anotar aqui a minha palavra planejamento. Anotem que a gente vai resgatar essa palavra depois. Aí vocês vão me dizer, ai, prof, pensei em outras palavras, pensei em territorialização, pensei em riscos ocupacionais que podem estar envolvidos nesse território, eu pensei em habitação, condições de trabalho desse território, riscos ambientais que podem estar relacionados, condições favoráveis à prática de exercício físico, a opções de lazer que eu tenho nesse território. Pode surgir também a ideia planejamento, como eu falei, conhecer o território vai me auxiliar no processo de planejamento. Isso mesmo. Conhecer as condições de moradia das pessoas desse território. Conhecer o território vai me dar subsídio para mim fazer um mapa inteligente, tá? Vai me permitir a tomada de decisões enquanto equipe de saúde. Vai me permitir conhecer e ofertar serviços de saúde a essa população. Vai me permitir conhecer o território, conhecer as condições de renda das pessoas que habitam ali, as condições de alimentação, vai me permitir um diagnóstico situacional daquele território, as condições de transporte dessas pessoas, as condições de acesso aos serviços de saúde e a outros serviços. Então, todas essas palavras e outras demais podem ter surgido aí quando eu peço para vocês uma palavra quando eu falo de território e saúde. E território e saúde é tudo isso mesmo, tá? Eu preciso conhecer riscos, eu preciso conhecer condições de transporte, de alimentação, de lazer, e tudo isso vai me subsidiar o planejamento e as ações de saúde, tá? Como isso se relaciona é o que a gente vai ver a partir de agora, tá? Quando a gente fala em território, né, conceito de território propriamente dito, a concepção mais comum que a gente encontra, que vocês devem ter ouvido por aí, é a concepção de um espaço geográfico com uma divisão, né, uma delimitação administrativa, que vai gerar um bairro, uma cidade, um estado ou um país, né? Mas quando a gente fala de território, ele não é só restrito ao espaço geográfico. A gente tem que pensar que o território ele não se restringe somente à sua extensão, mas a gente precisa conhecer tudo que envolve esse território, ou seja, os elementos naturais que existem ali, ou os elementos que foram construídos pela ação humana, né? Por quê? Porque tudo isso é resultado de um processo que ocorre naquele território, tá? Então, ele não é somente uma extensão territorial, ele é resultado, reflexo da ação da sociedade ali naquele espaço geográfico.
Então, quando eu falo em território, eu não penso só no espaço geográfico, tá? Pensem sempre no resultante da nossa ação humana sobre aquele espaço. E aí, quando eu falo em território, em saúde, é muito mais amplo, né? Porque o território, ele é um espaço muito dinâmico. Então, ele é construído socialmente por diferentes elementos. Por exemplo, eu preciso conhecer a história daquele meu território. Por que que é importante saber como aquela região, aquele local se consolidou? Como ali surgiu a unidade básica de saúde? Qual foi a luta envolvida para conseguir ali naquele bairro ter uma unidade básica? Eu preciso conhecer os aspectos econômicos, por quê? Quais são as opções que eu tenho ali de trabalho? Quais são as condições de renda daquela população, daquele território? É preciso entender isso para mim conseguir propor ações de saúde que sejam coerentes com esses aspectos. Aspectos demográficos e epidemiológicos. Por exemplo, qual é o meu perfil populacional? É maior, majoritariamente adultos, idosos, adolescentes? É importante para mim prever que tipo de ação eu vou fazer para cada público. Perfil epidemiológico. Quais são as doenças mais prevalentes? Do que as pessoas mais adoecem ou morrem? Do que as pessoas são mais hospitalizadas? Quais as doenças crônicas mais prevalentes? Qual a minha taxa de mortalidade infantil? Qual é meu índice, porcentagem de vacinação de crianças menores de 5 anos? Tudo isso é importante. Para quê? Para que quando eu for planejar alguma ação, eu reconheça isso no meu território e eu possa propor ações que sejam coerentes com esse perfil. Os aspectos políticos e administrativos. Eu preciso conhecer, por exemplo, os grupos políticos que tem no meu território para propor parcerias de desenvolvimento de ações. Eu preciso conhecer os aspectos socioculturais, né? Existem elementos culturais em territórios muito fortes, então, se eu quero propor uma ação, eu falo eu saúde, né? Eu preciso respeitar esses aspectos socioculturais, tá? Eu preciso entender, primeiramente, respeitar e tratar ações e propor ações que sejam coerentes com esses aspectos socioculturais. Porque se eu, enfermeira e Aná, chegar lá numa comunidade que tem um aspecto sociocultural muito forte e propor alguma coisa que seja totalmente contra isso, eu não vou ter acesso a sucesso na minha ação. Então, por isso é importante conhecer os aspectos socioculturais. Preciso conhecer as relações de poder, sim, é importante para entender por que alguns elementos funcionam no meu território dessa forma e outros de outra forma. Para mim traçar parcerias também, tá? Então, esses são alguns dos elementos que são indispensáveis a gente conhecer no território. Então, por causa desses elementos aqui, é que a gente diz que o território não é só uma extensão geográfica, uma delimitação geográfica. Ele envolve vários aspectos que são construídos socialmente e eles são dinâmicos. Então, a minha territorialização na saúde, ela é dinâmica, ela é constante. Eu não, um aspecto sociocultural de agora pode ser que ele mude daqui a pouco. O aspecto demográfico daquela região hoje é esse, daqui 2, 3 meses pode ser outro. Então, eu preciso entender esses aspectos e entender também que eles estão em dinamismo, né? A todo tempo se modificando, e eu preciso entender também essas modificações. Então, Mendes, lá em 93, então, há 27 anos atrás, ele já dizia que há pelo menos duas concepções de território que são aplicadas aos serviços de saúde, tá? A primeira delas é essa que a gente falou, território solo. Então, é só a delimitação geográfica, ou seja, uma visão estática daquele território que não vai acompanhar as mudanças contínuas que vão acontecendo. Ou seja, é só eu olhar a extensão territorial e não entender os processos. E o que a gente usa em saúde é o território processo, justamente por quê? Porque ele está em dinamismo.
E ele, além da delimitação geográfica, ele vai considerar aspectos políticos, socioeconômicos, sociais, culturais e a visão dinâmica que acompanha todo esse processo que envolve a territorialização, né? O território em saúde. E aí eu gostei muito desse GIF quando eu estava olhando na internet, porque ele mostra muito. Oi, desculpa. Que ele mostra justamente essa ideia do território processo, né? Mostra, por exemplo, o mapa do Brasil. Como era no começo, e aí ele foi se modificando ao longo do tempo, né? Para a gente entender que é um território processo mesmo. O mapa do Brasil não foi sempre assim como a gente conhece, né? Então, por que que o território em saúde ele vai ser estanque? Ele não vai modificar. Então, da mesma forma, ele vai se modificando e a gente tem que entender todos esses processos envolvidos, essas mudanças permanentes que a gente tem no território. E aí, a partir dessas características sobre o território que eu comentei com vocês até aqui, vocês acham que faz sentido, então, a equipe de saúde considerar o território somente uma delimitação, né, de quem vai ser atendido nessa unidade básica ou quem vai ser atendido naquela outra unidade básica, ou somente para delimitar quem vai ser atendido por uma equipe ou quem vai ser atendido por outra? A partir disso, reflitam: você acha que é importante a equipe de saúde conhecer essas características desse território? E se não, por que que é importante, para que é importante que a equipe de saúde conheça esses outros elementos envolvidos no território, né, além da delimitação geográfica? E é o que a gente vai começar a relacionar um pouquinho quando eu falo de atenção primária à saúde e território, né? Qual que é a importância? A gente fala tanto atenção primária à saúde, né? Mas qual que é a real importância da atenção primária? E aí eu gostei muito da palestra anterior, onde o convidado falou sobre vários estudos, demonstrou vários estudos que mostram, né, a importância e a efetividade da atenção primária à saúde. E aí eu trago algumas reflexões que justamente apresentam isso, né? Que sistemas nacionais de saúde baseados na atenção primária à saúde, eles têm os melhores resultados, né? Tendo a atenção primária à saúde como uma porta de entrada preferencial dos serviços de saúde e ordenadora do cuidado. Então, atentem aqui que a atenção primária não, primeira coisa, né? Eu não gosto do termo atenção básica, porque para mim nós não temos nada de básico quando a gente é responsável em resolver 85% dos problemas da população, né? Então, para mim, eu gosto do tema atenção primária à saúde. E por que primária? Porque ela é a porta de entrada preferencial aos serviços de saúde, né? A gente não tem mais aquela ideia antiga de pirâmide, onde a gente tinha atenção primária no primeiro nível, secundária e terciária, né, no terceiro nível. Hoje a gente tem uma rede, né, todas no mesmo nível e a atenção primária no centro. Porque, sim, ela é a porta de entrada preferencial, tendo em vista resolver 85% dos problemas da população. Mas quando é necessário o envio desse usuário a outro serviço, né, ao nível secundário ou terciário, aí não é que a atenção primária some, ela continua corresponsável pelo cuidado, mas ela ordena esse cuidado aos demais serviços, tá? Então, vários estudos já têm demonstrado o benefício que é sistemas de saúde baseados na atenção primária à saúde. E aí a gente tem no Brasil, lá da década de 90, a reordenação, né, do modelo de atenção à saúde, com a proposta de que a atenção à saúde fosse, o modelo de atenção à saúde no país, na atenção primária à saúde, fosse através da saúde da família, né? Através da saúde da família, o que se objetiva, né? Objetiva-se prestar um acesso universal, em tempo oportuno a esse usuário, que a gente reconheça ele em sua integralidade. Então, eu preciso reconhecer as suas condições de renda, de habitação, de lazer, de transporte, tudo isso eu preciso reconhecer ao prestar o meu cuidado. Eu preciso olhar para o indivíduo, sim, mas eu preciso olhar para a sua família, para a sua comunidade. Então, vejam que tudo isso envolve o olhar para o conceito ampliado de saúde, né?
esse novo modelo ele vem justamente para que o nosso cuidado seja ofertado a partir desse novo olhar, desse conceito ampliado, e não somente aquele biomédico, que olhava só a doença. E olhar o território justamente é isso, tá? É olhar para o conceito ampliado de saúde e não somente para aquela doença específica. E aí a gente tem a atenção primária como ordenadora do cuidado, né? Vinculada às redes de atenção à saúde, prestando esse cuidado longitudinal ao longo do tempo, então desde criança até adulto, idoso, e ela vai permitir o monitoramento, a avaliação e a intervenção em saúde. E uma coisa bem legal aqui também, que a gente teve a questão da descentralização da saúde, né, nesse período. Ou seja, muitas ações não ficaram só no nível central, Ministério da Saúde, veio para Estado e para município. E isso também foi benéfico no aspecto de que é muito diferente o Ministério da Saúde propor assim, façam isso em todo o país, né? Mas a realidade de Santa Catarina, aqui de Chapecó, é diferente de uma que tem lá em São Paulo. Então, essa descentralização contribui um pouco para isso também, tá? Reconhecer as especificidades de cada região, de cada território e propor ações de saúde que sejam coerentes com essas necessidades. E aí a gente vê, né, por causa de tudo isso, da atenção integral, de prestar um cuidado longitudinal, universal, é que a territorialização ela é a base do processo das equipes na saúde da família. Eu preciso conhecer o meu território para que eu possa prestar esses cuidados dessa forma. Se eu não conhecer meu território, eu vou estar propondo ações que não são coerentes com as necessidades desses indivíduos. Então, o território é a base do trabalho dessas equipes. E aí a gente vai para o que ordena a nossa prática na atenção primária à saúde, que é a nossa Política Nacional de Atenção Básica, tá? E aqui eu vou falar da reformulação, né, da Política Nacional de Atenção Básica de 2017. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, ela já traz que o território é essa unidade geográfica única, né, de construção descentralizada do SUS, e que é onde as equipes vão desenvolver ações de vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Tá? Então, já na Política Nacional de Atenção Básica, traz esse conceito de território como um local de desenvolvimento de diferentes ações de vigilância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde pelos membros da equipe de atenção básica. E aí, a própria política, ela traz que a proposta de atuação dessas equipes no território, elas devem envolver o conceito ampliado de saúde. Então, elas devem reconhecer as condições de trabalho, renda, habitação, lazer dessa comunidade, para que eu possa, a partir disso, prestar assistência de qualidade a essas pessoas. Então, o território vai permitir, conhecer o território vai permitir que eu incorpore esses conceitos de saúde ampliado no meu cuidado, né? E aí envolve o cuidado tanto ao indivíduo, família e comunidade. Ainda falando da Política Nacional da Atenção Básica, no artigo 3º da política, traz que a territorialização ela é uma atribuição comum a todos os membros que atuam na atenção básica. Aqui eu trouxe básica porque é a lei, tá? Mas eu não gosto do termo, eu gosto de atenção primária. Então, eu sou profissional de saúde, eu vou trabalhar na atenção primária, a Política Nacional de Saúde, da Atenção Básica já diz que é meu dever fazer territorialização. Então, eu sou profissional da atenção primária, eu preciso fazer territorialização. Eu preciso participar desse processo, tá? Então, eu preciso participar do processo de territorialização e mapeamento da área, a fim de identificar grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e a vulnerabilidades, tá? Então, esse trabalho de territorialização, ele não é papel do enfermeiro, ele não é papel do ACS, ou só do médico, ou só do técnico, tá? Ele é, pelo contrário, ele é atribuição de todos os profissionais que estão na atenção primária à saúde. Ele é um trabalho multidisciplinar, tá? E todos devem estar envolvidos nesse processo.
E por que que eu digo que eu preciso conhecer o meu território, né? Porque, claro, o território ele tem as suas particularidades, eles são diferentes, tá? Essa imagem é uma imagem clássica que a gente trabalha, que mostra o mesmo território com duas realidades diferentes. Isso ocorre no meu território, lá na atenção primária à saúde também. Eu vou ter diferentes perfis demográficos, diferentes perfis epidemiológicos, econômicos, sociais, e eles vão estar em constante transformação. Então, eu preciso entender cada um desses perfis, cada uma dessas particularidades. Para quê? Para que eu trace ações de saúde que sejam condizentes com esses perfis, tá? E também entender que esse processo ele é constante, ou seja, eu fiz a territorialização hoje, comecei a trabalhar aqui, fiz a territorialização hoje, então pelos próximos 10 anos eu não vou mais precisar fazer, muito pelo contrário. Lembra que a gente conversou que território é dinâmico? Então a territorialização ela tem que ser constante. Eu tenho que estar constantemente atualizando essas informações. É assim que a atuação da equipe vai considerar esse território para planejar suas ações, para fazer o seu planejamento de saúde efetivo com relação às necessidades de saúde daquele território, tá? É conhecendo esses diferentes perfis e necessidades que a gente encontra no território quando fala de saúde. Então, eu digo assim, que quando a gente fala em território e saúde, me vem à cabeça um tripé, ou seja, três elementos que são fundamentais para mim entender aquele território. Quais são eles, né, que compõem esse tripé? O primeiro, eu preciso conhecer os determinantes sociais de saúde, tá? Se eu falo de saúde em seu conceito ampliado, então eu preciso reconhecer os determinantes sociais de saúde envolvidos nesse processo. Ou seja, quais são os aspectos demográficos daquele meu território, socioeconômicos, as condições de vida daquela população. Eu preciso compreender a situação de saúde e doença daquele meu território. Quais são as doenças mais prevalentes? Qual a minha taxa de mortalidade? Qual a minha taxa de hospitalização? Qual a minha taxa de resolutividade dos problemas de saúde daquela equipe que atua naquele território? Quantos por cento das crianças menores de 1 ano estão com as vacinas em dia? Quantos por cento das gestantes fizeram mais de 6 consultas de pré-natal? Tudo isso é importante para mim traçar as minhas ações que vão ser desenvolvidas. E também, compondo esse tripé, eu preciso conhecer as redes de atenção à saúde que vão estar, os serviços de atenção à saúde que vão estar disponíveis naquele meu território. Tá? Eu preciso conhecer quais são os serviços de diagnóstico que eu tenho, de tratamento, quais são as redes de apoio, né? Por que que isso é importante? E pode ser que ali no meu território de atuação eu não tenha, por exemplo, um centro de referência assistente social, tá? Ah, mas eu não tenho no meu território, então eu não preciso encaminhar esse meu usuário, eu não preciso encaminhar ele, ofertar esse serviço. Não, pelo contrário, eu preciso, de alguma forma, oferecer esse serviço, esse cuidado para aquele meu usuário. Se eu não tenho no meu território, eu tenho ele pactuado na minha rede de atenção à saúde. Então, eu vou ter esse serviço disponível para aquele meu usuário, de alguma forma, tá? Então, as redes, os serviços de atenção à saúde que compõem essas redes de atenção também são indispensáveis para conhecer esse meu território, tá? E aí esse tripé, constitui a base para compreender a problemática de saúde do meu território, né? Compreender o perfil e a problemática de saúde, de necessidades, de como eu vou atuar nesse meu território. Então, à medida que eu, equipe de saúde, me aproprio desse meu território, das dinâmicas que nele ocorrem, né? De quais são as relações de poder, as condições socioeconômicas, epidemiológicas que envolvem esse território, é que eu vou ter melhor condição de compreender por que que as pessoas, circunstancialmente, elas escolhem
fazer alguma atividade em função de outra, né? Porque às vezes nós, profissionais de saúde que estamos atendendo na atenção primária, temos muito o papel de prescrever algum cuidado ou julgar, né? Então, o paciente chegou para mim e ele está com sobrepeso, obesidade, é muito fácil eu, atrás da minha mesa, dizer para ele assim, ó, você precisa comer de 3 em 3 horas, frutas, verduras e legumes, e precisa fazer atividade física no mínimo 3 vezes por semana. Ok, eu sei. A gente tem esse papel muito assim de prescrever, faça isso, isso e aquilo. Mas eu preciso entender quais são as condições que aquela pessoa tem de fazer aquilo, né? E entender também que se ela não fizer, não é que a gente diz assim, eu quero te ajudar, mas você não faz nada por você, tá? Mas quais são as circunstâncias daquela pessoa? Né? Às vezes ela trabalha, sei lá, 2, 3 empregos para sustentar uma família de 5 pessoas com um salário mínimo. E aí eu julgo ela porque ela não vai na academia, não faz uma natação, não come saudavelmente. Então, conhecer o território, se apropriar dessas informações, são muito importantes para quando eu vou prestar o meu cuidado, tá? Para que eu não faça essa, não cometa esse erro de ser muito prescritivo e julgador, não entendendo os elementos que estão envolvidos na vida do indivíduo, da família, daquela comunidade, tá? Aí vocês vão me dizer assim, ai, prof, mas tem algumas Profe, coisas. Oi? posso fazer um comentário, aproveitando a capa Sim, que depois eu Simone, posso fique à esquecer vontade. também? Eu acho muito interessante quando você aponta essa questão da gente ser, por vezes, profissionais de saúde muito prescritivos, no sentido, né, de colocar, você deve comer uma maçã de café da tarde, sem ver, às vezes, a realidade da pessoa, né, no indivíduo. E também, se a gente for pensar em atenção primária e de todas a desenvolvimento, a gente aponta muito a questão do profissional dele ser um caminho, né, um instrumento para que ele possa empoderar, né, o indivíduo sobre o seu processo de saúde. E a gente ainda tem muito, a gente barra muito ainda nesse aspecto. Então, eu gostaria de contribuir nesse sentido e talvez depois, quando a prof dar continuidade, e pensar qual estratégia talvez que a gente ainda possa colocar nisso, né? Porque eu vejo assim que muitos profissionais já pensam nessa questão que a gente não tem que prescrever, né? A gente tem que prescrever, entre aspas, né? No sentido de ver as realidades e justamente colocar o indivíduo como responsável pela sua saúde. Pensando também que hoje a gente tem a rede de tecnologias que a gente tem muitas informações. Então, por exemplo, os indivíduos, né, que vão ali no sistema de saúde, no caso aqui a gente fala da atenção primária, muitas vezes já tem bastante informações. Então, isso também é uma outra realidade que a gente tem vivido agora. Então, depois, se eu puder complementar também, e uma forma de interagir. Se o pessoal também quiser falar sobre, às vezes a gente acaba esquecendo depois para outro ponto, mas fiquem à vontade. Até, pessoal, se alguém quer contar alguma história que já vivenciou com relação a isso, fiquem à vontade, tá? Eu vou contar uma que foi muito legal, assim. E sabe, Simone, quando você fala assim, se tem alguma coisa para fazer, para modificar isso, de a gente ser muito prescritivo, né? O que eu vejo é que a gente tem que se desacomodar, sabe? Sair da nossa cadeira, de lá de trás da mesa e da nossa cadeira, e ir para o território, tá? Conversar com o agente comunitário de saúde, conversar com os outros membros da equipe, porque a gente fica muito preso ali a queixa, conduta, e a gente não, a gente vai criando uma de rotina e a gente se acomoda, tá? E aí, se o usuário veio lá para você queixando-se que, por exemplo, quer perder peso e você fala para ele fazer isso, isso e aquilo, e ele volta daqui 1 ou 2 meses e não conseguiu atingir a meta, aí eu digo assim: não, eu fiz a minha parte, você não quer se ajudar, né? Então, assim, eu vejo que a gente só consegue melhorar isso a partir do momento que a gente se desacomoda da nossa cadeira atrás da mesa bonitinhos e vai conhecer essa realidade, tá? Então, ano passado, eu estava fazendo uma territorialização com os alunos da quinta fase, e aí a gente foi na casa de uma senhora diabética
e ela estava com sobrepeso, níveis de glicemia alterados, né? E a gente foi fazer uma visita para entender por quê. E aí a gente entendeu que ela vivia com R$ 80 só do Bolsa Família por mês e ela ganhava uma cesta básica. E nessa cesta básica vinha farinha, açúcar e óleo. E aí o que ela comia de tarde era bolinho de chuva, tá? E aí eu vou dizer para ela, ó, você não pode comer bolinho de chuva porque tem fritura, tem açúcar, você é diabética. Ok, mas ela vai comer o quê? Né? Eu vou dizer para ela simplesmente, não, você precisa comer maçã, verduras, legumes, se ela não tem condições de comprar. Ah, você precisa fazer atividade física, natação. Gente, com R$ 80 por mês? Então, assim, é o que eu digo aqui nessa frase, assim, as pessoas não escolhem viver em mais condições, elas não escolhem ter menor grau de escolaridade, muito menos elas escolhem ficar doentes. Então, é muito fácil eu julgar, você não fez porque não quis, eu tentei te ajudar e você não quis. A partir do momento que eu não conheço aquela realidade, mas a partir do momento que eu conheço, eu tenho que me importar com aquilo e eu tenho que, o meu cuidado tem que prever essas condições, tá? Então, não sei se alguém quer contar alguma experiência, mas logo quando a Simone me falou, eu me lembrei dessa. Professora? Tô ouvindo. Não, eu queria fazer umas questões que a gente também está discutindo, né? Sobre a diferença entre a estratégia de saúde da família, que vai ao território, diferente da unidade básica, né? Então, trabalhar a APS vai ter essas diferenças, né? Não necessariamente da atenção primária à saúde, a gente vai ter essa dinâmica no contexto do território, né? Então, assim, a APS, ela toma atitude, né? Ela está lá no território. Ela conhece o cidadão com essas questões de saúde, né? Já a atenção básica não, ela vai corresponder mais ao modelo biométrico assistencialista, né? Ela está lá para fazer assistência, né? E quem chamar nela, então isso é bem diferenciado, né? E a lógica da visão que é trabalhada no território, inclusive que é fortalecida depois da formação da PNAB, em 2017, isso é muito importante, né? Quando a gente fala que a gente tem que olhar para a determinação social e os condicionantes do processo de saúde e doença, ao mesmo tempo a gente faz com que esses novos modelos e arranjos, né, na atenção básica sejam diferenciados, não olhem para as pessoas e nem o território que elas vivem. E quando a gente vê que a gente vem perdendo essas estruturas, essas equipes, né, de saúde da família, essa figura tão importante que vincula o ACS com a equipe, que querendo ou não, é a ponte de contato, né, por ser uma pessoa que mora no território, que conhece o território, que tem a função de manter esse vínculo, quando a gente perde isso, então totalmente a dinâmica do território já se apagou, né? Porque querendo ou não, de acordo com as atividades que são estabelecidas e o processo de trabalho dos profissionais, eles não vão conseguir lidar com essa nova demanda, né? Então, essa diferença é importante ser colocada. Era só isso mesmo. Como que é seu nome? Desculpa. Sou Janaína. Janaína, excelente a tua colocação, principalmente quando a gente pensa em todo o debate que teve com a reformulação da PNAB 2017, né? Que a PNAB 2017 abre a oportunidade das equipes de atenção básica, né? Não estratégia de saúde da família, equipes de estratégia de saúde da família. E é justamente isso, o olhar da estratégia, ela vai para o território, para os determinantes sociais. E a ideia das equipes de atenção básica, né? É somente o médico, o enfermeiro e o técnico ali 40 horas para prestar o atendimento em consultório. Não é essa lógica que a gente trabalha na estratégia com o ACS, de conhecer, do vínculo, de conhecer território, né? Então, por isso que a gente reafirma a importância desse modelo com a saúde da família, né? E principalmente vinculada a esses aspectos do território. Excelente tua colocação, Janaína. Obrigada, professora. E aí vocês vão me dizer assim, não, prof, mas tem coisas no território que eu modifico, ok, eu consigo trabalhar com a minha comunidade, mas tem coisas que eu não consigo modificar, por exemplo, eu não consigo colocar mais condições de emprego lá no meu território. Ok, são fatores que eu e a Ana, enfermeira da ESF, não consigo.
mas consigo mobilizar junto com a minha comunidade, eu tenho esse poder mobilizador de ir buscar junto com a comunidade melhores condições, né? Então, por mais que eu tenha fatores modificáveis e fatores não, eu tenho, quanto equipe de saúde, junto à comunidade, um poder mobilizador para atuar sobre outros determinantes também. Então, há fatores relacionados à infraestrutura, outras condições de vida que ali vivem, né? Então, como eu falei, fatores modificáveis, fatores não modificáveis. E a ênfase dos profissionais de atenção primária tem sido dada a esses fatores, né, comportamentais, da alimentação, atividade física, etc. Mas que eles não estão, em momento algum, desvinculados àqueles determinantes sociais, fatores socioeconômicos, socioculturais, né? Então, eu preciso entender esses elementos para compreender quais são as condições de risco que eu tenho naquele meu território, quais são as condições ali que eu posso modificar e as que eu não consigo modificar, qual é o meu poder mobilizador enquanto equipe de saúde, junto a conselho local de saúde, junto à comunidade, quais são as relações de poder que eu posso criar parceria ali e reivindicar melhorias naquele meu território, né? Porque aí eu penso, por que eu preciso conhecer as relações de poder envolvidas? Por quê? Porque eles podem ser parceiros, né? O conselho local de saúde é parceiro. Às vezes eu tenho grupos de vizinhos, organizações, né, naquele meu território que podem ser parceiros junto com a saúde para reivindicar modificações no meu território, né? Então lembre-se que saúde não é só se faz com saúde. Se a gente pensa no conceito ampliado, a gente trabalha interdisciplinarmente, né? Então saúde é isso, são essas relações e trabalhar com a comunidade, os fatores modificáveis e os não modificáveis, são importantes aos profissionais que atuam na atenção primária à saúde. Aí eu coloquei um aqui, senta que lá vem história, né? Porque aí eu vou falando com vocês, eu vou me lembrando e eu quero contar. Então, como eu disse para vocês, eu fiquei 2 anos na residência multiprofissional de saúde da família, em Florianópolis, né? Numa unidade básica de saúde chamada Unidade Básica de Saúde da Barra da Lagoa, que é nesse lugar aqui muito feio que eu estou mostrando as fotos para vocês. Era muito ruim ver essa vista todos os dias, realmente. E era uma unidade básica de saúde que abarcava duas equipes, saúde da família, né? Que a gente era responsável, então, por duas áreas. Se vocês veem esse canal aqui que corta a Barra da Lagoa, né? O canal que corta o território, aqui a gente tinha uma área, que era a área 441, e essa área aqui era a área 440, que eu era a enfermeira responsável. Então, em um período de baixa temporada, nós atendíamos cerca de 4.000 habitantes, né, por equipe, ou seja, uns 8.000 habitantes na unidade básica. E num período de alta temporada, aí a gente chegava a 12, 13.000 habitantes que a gente atendia. E aí vocês vão me dizer, nossa, mas um lugar igual esse, prof, não tem área de vulnerabilidade. Muito pelo contrário, toda a minha área era área de vulnerabilidade, tá? Principalmente essa área aqui que a gente chama na Barra da Lagoa de prainha, que vocês conseguem delimitar melhor aqui, ó. Esse é o canal que entra a água, né? Divide o território, e aqui é uma região que é chamada prainha. Então, era uma região de extrema vulnerabilidade social, tá? Por quê? Porque a única forma de acessar esse local aqui era por essa ponte, tá? Então, as pessoas ou atravessavam a ponte ou elas atravessavam de barquinho o canal para chegar nessa área aqui, na área da prainha. E dentro da prainha, não tem assim, Rua Euclides Galina, 89E, casa número tal. Gente, é só trilha. Então, assim, ó, como que eu vou dizer para um ACS ou alguém, né? Entrega lá na rua tal, número tal. Não tem número de rua para entregar. Muitas pessoas que vivem ali não têm telefone fixo, tem só celular. E aí, como é que eu vou propor alguma ação se eu não conheço essa realidade? Aí eu lembro que a gente ia nas visitas domiciliar e é morro. Então, para chegar na casa das pessoas,
tinha 30, 40 degraus e muito idoso morando ali, muito idoso nativo, né? Que é uma região bastante de pescador. Então eu tinha muito idoso que morava ali. E aí, como que eu vou chegar para um idoso que mora no morro, que tem 40 degraus de escada, e vou dizer para ele assim: você precisa fazer exercícios todos os dias, caminhadas, você não consegue descer os degraus para sair da casa dele, né? Por que que o trabalho do SS é importante aqui? Como é que eu vou dizer para minha gestante: olha, você perdeu o exame, você não foi, mas ninguém conseguiu avisar ela desse exame? Por quê? Porque ninguém conseguiu achar a casa dela. Era só a gente de saúde que conseguia achar, porque ela sabia onde morava, tá? Porque se a gente fosse sozinho, não conseguia achar esse lugar. E aí eu preciso conhecer tudo isso que envolve o meu território. Uma vez a gente teve um paciente que ele teve um AVC e a gente conseguiu para que ele fosse fazer fisioterapia lá na atenção especializada, 2 vezes por semana. Mas como que ele ia? Acamado, morando a 40 degraus no morro, e não tinha quem levava. Como é que vai, quem que vai descer ele de maca, atravessar a ponte e levar ele para o serviço? A prefeitura disponibilizava o carro, sim, mas para vir buscar ele aqui, ó. Quem ia descer ele dos 40 degraus escada de maca? Então, quando a gente prescreve alguma coisa, a gente tem que entender essas realidades. E aí eu trouxe essa imagem para vocês porque era muito. Eu falo assim, mas é uma coisa que eu tenho muito saudades, porque a gente fazia trilha para ir visitar os nossos usuários, né, para visita domiciliar, ou às vezes eles vinham de barquinho buscar a gente, né? Então a gente aguardava eles aqui desse lado do canal, e aí a família vinha buscar a gente, por exemplo, de barquinho, nós atravessava o canal e ia lá visitar aquela família. E aí eu trago isso assim muito para vocês refletirem, tá? Que é aquilo que eu comentava anteriormente. Como que eu vou dizer para uma pessoa, faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, e eu não conheço, por exemplo, essas especificidades que eu tenho no meu território, né? E acho que aqui é um exemplo bem claro disso, assim, desse paciente que não conseguia fazer fisioterapia porque ele não conseguia descer ali os degraus e atravessar o canal para ir para a fisioterapia. E aí, como que eu faço isso? Como que eu conduzo esse cuidado desse usuário? Né? A gente tenta sempre adaptar da melhor forma. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa no chat. Se você puder fazer a pergunta no microfone, aí eu já consigo responder. Olá, boa noite, tá dando para ouvir? Sim, estou ouvindo. Boa noite, meu nome é Jéssica. Eu queria saber quais outros profissionais você tinha contato nessa experiência que você colocou. Ah, tá. Então, era uma residência multiprofissional em saúde da família, né? Então, eu tinha contato com os outros residentes, ou seja, dentista e eu, enfermeira, e tinha também que a gente ficava na unidade básica de saúde, 8 horas por dia, né? E aí nós tínhamos outros colegas que trabalhavam no NASF, que aí eles ficavam 2 ou 3 dias naquela unidade e depois, nos demais dias, ficavam em outras unidades. Que aí era psicólogo, farmacêutico, educador físico, fisioterapeuta. E assim foi muito legal, porque a gente conseguiu colocar essa multidisciplinaridade em prática, sabe? Esse paciente, por exemplo, que a gente não conseguiu levar para fisioterapia, nós conseguimos levar a fisioterapeuta do NASF até na casa dele. Como ela não conseguia estar lá todos os dias, ela conseguiu capacitar um acompanhante, né, da família para que realizasse pelo menos alguns exercícios básicos em casa. Então, foi muito legal isso, assim. E era junto com uma residência em medicina de família e comunidade. Então, ficávamos na unidade básica de saúde, 3 residentes, né? Enfermeiro, dentista e médico, todos os dias, e a gente era responsável por essa área.
Então, eu tive contato com esses profissionais que eram da residência, mas também com os outros profissionais que atuavam na equipe NASF, né, da prefeitura, ou seja, psiquiatra, pediatra, todas essas especificidades, assim. Foi muito rico por causa disso. Eu sempre digo que foi muito legal. Tinha nutricionista também. Gostava muito de atender com nutricionista, porque a gente fazia consultas compartilhadas. Ou seja, uma gestante que fazia o pré-natal comigo, ela precisava do acompanhamento com a nutricionista. Mas eu já conhecia toda a história dela, já atendia ela faz 6 meses, e aí eu simplesmente mando ela para o nutricionista. Não, a gente não trabalhava assim. Eu chamava o nutricionista para uma consulta comigo e com a usuária. E juntos, nós três, a gente conversava e a paciente se sentia muito mais assim confiante naquela orientação. Eu, enquanto enfermeira, aprendia muitas coisas que eu utilizava nas próximas consultas. Então, eu digo que o trabalhar multidisciplinar na atenção primária à saúde facilita e contribui muito para esse cuidado aí integral que a gente presta na atenção primária. Não sei se respondi tua pergunta, qualquer coisa, fica à vontade para me interromper. Respondeu sim, obrigada. E aí também a gente ouve falar na atenção básica, na atenção primária, do território de atuação, né? Então, como eu comentei, a gente trabalha com áreas, que são o espaço ali que definido, né, de atuação de uma unidade básica de saúde, né, de uma equipe de saúde da família. A gente tem dentro da área a microárea, ou seja, uma área é responsabilidade de uma equipe. Uma microárea é responsabilidade de um ACS dentro daquela equipe. Então, a minha área, ela tinha 8 microáreas. E para cada microárea, um agente comunitário de saúde. Era assim, né? Até a PNAB 2012. E agora, com a nova PNAB 2017, modificou. Então, não necessariamente eu preciso ter um ACS por microárea, né? Mas sim nas microáreas de maior vulnerabilidade social. E aí, o meu menor espaço aí de atuação é a moradia propriamente dita. E aí, é o que eu comentei para vocês, a Política Nacional de Atenção Básica de 2017, ela traz que, então, uma área, né, a atuação de uma equipe de saúde da família, ela pode ser de 2.000 a 3.500 pessoas, né? Então, o que vai dizer se é 2 ou se é 3.500? É geralmente a vulnerabilidade social daquele território, né? Geralmente, se é um território de maior vulnerabilidade social, a gente fica em torno ali de 2 a 2.500. E em outros territórios pode chegar até 3.500 pessoas por área, né? Não é sempre assim, não é tudo assim. A gente vê que alguns lugares são muito maiores, esses quantitativos, né? E como é no caso que eu comentei para vocês, a nossa área ali, ela é uma área de praia. Então, durante a temporada, a gente recebia muito turista. Então, chegava ali numa área de 4.000 habitantes, nós chegava a atender 6 ou 7.000 habitantes, né? E a política era de que a gente atendia sim o turista, tá? Independente se for turista ou não, o SUS é universal e a gente fazia esse atendimento ao turista também. E aí, dentro da área, a gente tem a divisão das microáreas, né? Dos ACS. E aí estima, conforme a PNAB, de 750 pessoas aí por agente comunitário de saúde. Lembrando que é flexível conforme a densidade populacional, as vulnerabilidades, né? Então pode variar de um local para o outro. E aí aqui mostra, né, por exemplo, essa divisão aqui que a gente tem, é uma área aqui dividida em algumas microáreas. E aí vocês vão me dizer assim, não, mas eu uma hora era de uma área, agora sou de outra. Sim, assim como o território é dinâmico, essas modificações ocorrem também, tá? Às vezes uma área era de um ACS, mas depois precisou ser ampliada, então agora ela é responsabilidade de outro ACS, aumentou sua extensão territorial, isso vai acontecendo, tá? Conforme a necessidade de replanejamento
daquele cuidado daquela equipe. Yaná, Oi, é a Anabel, tudo bem? tudo bem, Eu Isabel? queria saber se tem alguma, como é que eu vou explicar? Alguma forma de para para determinar as áreas, né? Se tem alguma, sei lá, tipo, como é que eu vou saber essa área ali é 101, por exemplo, que vai Aham. ser esse pedaço, vai da, da estratégia ali ou como é que funciona? Então, essas divisões assim de Isso. áreas e É. microáreas são feitas pela gestão. Então, conforme a gestão vê a necessidade de reformulação, é a gestão que faz, tá? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui de Chapecó, que a Anabel vai saber. Quando foi pensado lá a EFAP, não foi pensado que o final lá da EFAP, perto lá de onde é a universidade, aos poucos ia ter muita gente morando lá. Então, eles consideravam que aqui da UNO Chapecó até lá o final da EFAP era uma área, né? Mas com o passar dos anos, foi aumentando a densidade populacional, aí a gestão viu, não, ó, é muita gente para estar nessa área. Aí eles foram lá e dividiram esse território. Então é isso que vai acontecendo. Criou um bairro novo, então eu preciso redividir aquele território. E assim a gestão vai observando essas questões e vai fazendo essas novas redivisões. É assim que ocorre, tá? Mas a equipe da atenção primária não participa desse processo? Sim, ela participa. Ela que vai sinalizar para a gestão: olha, aqui tem muita gente, eu preciso redividir esse meu território. Olha, aqui eu preciso aumentar essa área por causa disso. E aí a gestão faz essas modificações. Respondeu, Anabel? Sim, respondeu. Obrigada. Nada. Simone, tô atenta aqui no meu tempo, tá? Eu sei que já passou um pouquinho, mas eu tô quase finalizando. Sim, prof, fica à vontade. E aí, muitas vezes vocês já disseram assim, meu Deus, ou vocês já ouviram falar, né? Por exemplo, eu moro aqui nessa rua e do outro lado e eu sou atendida por uma unidade básica de saúde, ou por uma equipe. E o meu vizinho mora na rua da frente, ele é atendido por outra equipe. Isso acontece, tá, gente? Mas a ideia é que toda a população seja atendida, né? Seja coberta por uma estratégia de saúde da família, que ninguém fique descoberto. Então, quando a gente fala de cobertura de estratégia de atenção primária à saúde, a gente fala disso. A gente quer o 100%, que todo mundo seja coberto pela atenção primária à saúde. Então, Florianópolis, por exemplo, ele já atingiu 100% de cobertura de atenção primária à saúde, mas a gente sabe que isso não é realidade em muitos locais do país, né? Por exemplo, Chapecó, que tem uma boa estrutura, ela ainda não tem 100% de cobertura de estratégia de atenção primária à saúde. Então, a ideia da atenção primária, do modelo de atenção de saúde da família, é que todo mundo, de alguma forma, seja coberto pelo serviço de saúde. Ô, Que professor, não deveria haver pessoas em áreas não descritas, né? Descritas por uma equipe. Pode falar. Ô, professora, mas assim, quando a gente faz a discussão sobre essa questão do acesso da cobertura, por exemplo, quando a gente pega a carta de Astana e a carta de Alma-Ata, a gente vê a diferença, né? Quando a gente fala em cobertura universal, é no sentido de que as pessoas têm que estar cobertas, sendo ela pelo serviço público de saúde ou privado. Então, nós seria só pelo público. Então, se uma pessoa que mora naquele local, ou se aquele local não tem acesso ao serviço público de saúde, mas tem plano de saúde, aí por isso que eles consideram a cobertura universal. E é outro debate que tem se colocado muito, né? Acesso à cobertura, né? Porque a carta de Astana, ela vai falar sobre isso, ela só coloca a cobertura, né? Porque a cobertura não garante acesso. Porque Não, por mais que possa ser coberta por uma equipe, eu possa fazer parte do território daquela equipe, não necessariamente eu vou ter acesso garantido, né? Então são duas coisas que, vamos dizer, isso que eu digo, cobertura não garante o acesso por si só.
E aí, como é que eu faço para conhecer o meu território na atenção primária, né? Como me aproximo desse território? O que eu devo saber? Que dados eu preciso coletar? Aonde eu vou encontrar as informações para conhecer esse meu território? O que eu digo para vocês é simplesmente que não tem uma receita pronta, tá? Esse processo de territorialização, de mapeamento, não, eu não tenho como dizer para vocês. Então, vocês vão chegar lá na unidade básica, vocês vão primeiro fazer isso e aquilo. Não tem receita, tá? O que eu digo é, todos os profissionais que trabalham na atenção primária à saúde precisam fazer, tá? E acho que é um dos elementos iniciais para quando eu vou trabalhar na atenção primária. Como fazer? Passo a passo? Não tem como dizer para vocês, não tem uma receita pronta. Eu posso dar algumas dicas que acho que vão facilitar vocês nesse processo de conhecer o território no âmbito da atenção primária. Tá? Então, a gente trabalha como a territorialização com algumas fases, né, que a gente precisa passar por isso. É um processo dinâmico, onde primeiro a equipe precisa precisa se preparar, ou seja, vamos fazer, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, quais são as fontes de informação, eu preciso me organizar como eu vou fazer essa minha territorialização. A partir disso, eu vou para a minha coleta de dados, né? Que essa coleta de dados, pessoal, não é aquela simplesmente que eu fico lá atrás do meu computador e eu baixo no CIAB, no DataSUS, ou que eu baixo, sei lá, do site do município, não é só essa. Isso faz parte, tá? Mas aqui a minha coleta de dados envolve indicador, sim, de sistemas de informação, envolve coleta de dados com ACS, envolve colocar o pé no chão e a mão na massa, tá? Ir para o território, andar pelo meu território, conversar com as pessoas. Isso é coletar os dados, tá? Porque se eu ficar somente preso aos dados que eu vejo aqui no meu computador, eu vou estar cometendo os mesmos erros de ser somente prescritivo, tá? Porque aqueles dados ali, na prática, eles podem ser diferentes, eles não mostram a realidade daquele território. Então, eu preciso botar o meu tênisinho e caminhar pelos territórios, conversar com o ACS, conversar com o usuário, tá? É assim que eu faço uma boa coleta de dados. E a partir disso, eu vou fazer análise dessas informações, tá? Porque eu não coleto simplesmente para mim saber. É isso que vai nortear o meu planejamento na atenção primária. É isso que vai nortear a minha tomada de decisão. É isso que vai dizer para mim, olha, eu preciso fazer uma campanha de atualização de caderneta, tá? Não preciso fazer uma campanha de sítio patológico, porque isso não é uma realidade no meu território. Mas uma de atualização de caderneta vacinal eu preciso. Então, é com base nesses dados que eu vou analisar e tomar decisões de saúde. Por quê? Porque aí sim eu vou traçar e vou desenvolver ações que são efetivas. Porque eu não preciso fazer uma campanha de preventivo, mas eu vou abrir a minha unidade básica no sábado e aí não vai vir ninguém. Claro, porque não é uma realidade, não precisa. Então, assim, tendo esses dados, eu vou conseguir traduzir em ações de saúde que vão ser coerentes, tá? E aí é dinâmico. É uma coisa que assim, ó, eu fiz agora, semana que vem, mês que vem muda, eu vou estar em constante atualização. Preciso, durante a minha prática, atualizar esses meus dados, esse meu planejamento, é constante e dinâmico, assim como é o território. Então, eu vou primeiro olhar para esse meu território solo, para as delimitações territoriais, geográficas, né? É como vai entrar na minha máquina, vai entrar território solo, mas eu vou desenvolver um conjunto de atividades nesse território. Eu vou ver qual que é a área e quais são as microáreas, eu vou ver quais são as famílias que eu tenho ali cadastradas, quais são os perfis demográficos, eu vou fazer um diagnóstico local de quais são as condições de habitação, de renda, de transporte, de lazer, socioeconômicas. E a partir disso eu vou conhecer as minhas subpopulações-alvo, estratificar risco e planejar a saúde. E aí sim, na saída, eu vou ter um território realmente processo, envolvendo todos aqueles componentes do território, né? E aí um processo dinâmico reconhecendo a sua dinamicidade e constante atualização.
Então, entra território solo e sai território processo. E aí, como eu falei para vocês, não existe um jeito assim, ó, façam assim o mapeamento, a territorialização, tá? Não tem. E eu, enquanto docente, já experienciei várias formas. Alguns fazem um mapeamento imprimindo os mapas e colocando os alfinetes, tá? É uma forma de eu visualizar o meu território, conhecer os meus marcadores de saúde. Ah, já vi também colocarem aqueles que vai colocando o imãzinho. Gente, não tem receita pronta. A ideia aqui é vocês visualizarem o território de vocês, reconhecer os marcadores de saúde, marcadores que eu falo, hipertenso, diabético, gestante, acamados, né? Geralmente esses usuários. Mas a ideia é essa, você visualizar melhor o seu território e conhecer esse território. Então, a gente já fez várias formas, já usou isopor, já usou o Earth ali, o Google Maps, já usou várias formas. E agora, nós temos utilizado com os alunos o Paint, tá? Vocês vão dizer, meu Deus, mas o Paint, professora, é muito simples. Mas tem sido bem legal, porque a gente tem pego os mapas, e tem andado nesse território e tem reconhecido quais casas são de madeira, quais casas são de material, aonde que a gente tem mais que uma casa num terreno, né? Aonde as ruas são pavimentadas ou não, aonde que é a escola, aonde são as áreas de lazer. E aí os alunos conseguem mapear esses lugares e, junto com a ajuda dos ACS, eles conseguem identificar onde estão os hipertensos, as gestantes, né? Os marcadores que a gente fala. E aí, assim, a gente consegue imprimir isso, colocar exposto na unidade, né, que fica para todos os membros da equipe. E também agora nós temos feito a impressão desses mapas e entregue para o ACS, né? Porque é a ferramenta de trabalho do ACS também. Vai auxiliar ele no seu processo de trabalho diário. E aí, essa é uma experiência que tem dado certo, que nós temos utilizado, e tem sido bem prazeroso trabalhar dessa forma nos nossos estágios, nossas atividades práticas na atenção primária à saúde, aqui de Chapecó. E aí vocês vão me dizer assim, prof, mas você mandou um artigo de 20 e poucas páginas, meu Deus! Então, eu trouxe algumas reflexões desse artigo que são muito legais. Assim, esse artigo ele fala sobre o território e o processo de territorialização. E ele faz um resgate histórico de como foi importante conhecer o território, né? E aí eu achei muito interessante. Quem não conseguiu ler o artigo, leia, por favor. Ele está aqui nas referências também, que ele traz que a proposta da territorialização aqui, ela representa um esforço que vai muito além daquele tradicional processo que eu vou só fazer o mapa, olhar os indicadores aqui no meu computador e pronto. Tá? Ele desafia vocês a fazer um processo de conhecer o território diferente, de conversar com a população, de colocar o pé no chão e a mão na massa, tá? Um processo que reconhece os determinantes sociais envolvidos, os serviços de saúde que eu tenho no território. Ele traz uma proposta que demanda tempo dos profissionais, um envolvimento ativo, um diálogo, né? Que é mais trabalhoso, com certeza, mas o resultado lá na frente vai ser muito melhor e mais efetivo. Eu vou ter ações de saúde que vão ser coerentes, tá? É permanente e processual, assim como o território também é dinâmico. E lembre-se que os projetos de saúde, eles devem nascer de uma necessidade de saúde da comunidade e não de programas verticais. Então, é isso que eu digo. Ah, vou fazer um dia do preventivo aqui, né? Só para coleta de preventivo. Meu, mas não veio ninguém. Por que não veio ninguém? Porque foi uma coisa verticalizada, eu fiz porque tinha essa necessidade de fazer. Mas isso não é uma necessidade da minha comunidade. Quando eu vejo essa necessidade e faço ações de saúde coerentes com essa necessidade, aí sim eu vou ter projetos de saúde resolutivos, efetivos, com participação, tá? Então é isso, conhecer isso vai me permitir ações de saúde mais efetivas. Quem não leu o artigo, leia, vale muito a pena. E agora eu quero que vocês retomem aquela palavra que eu conversei com vocês, a palavra que quando vocês pensam em território, tá?
Alguns de vocês escreveram algumas palavras aí, trabalho, processo, planejamento, né? E eu quero que agora, depois do que nós discutimos aqui, a sua visão acerca do território, aquela palavra-chave, modificou? Ou seja, eu pensava que o trabalho não era importante, agora eu estou pensando que trabalho é importante. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês, qual a percepção, se mudou, se não mudou, o que vocês têm para me contar. Professor, já deixo, eu passo a palavra para os demais também falarem um pouco dessa percepção aqui. Eu só vou orientar que aqui no chat a gente está encaminhando, né, o documento Forms para que vocês possam, que a gente possa verificar os dados para a certificação. Então, a gente pede que vocês preencham. A palavra-chave também já foi colocada aqui pela Débora. E então, coloquem ali, preencham, e assim a gente vai manter a certificação para vocês, tá bom? A gente também deixou um pouco mais para cima, a gente pode copiar ali para vocês darem uma olhada, também o Instagram da LASC, enfim, e os contatos também que tem da página do Congresso. Então, se vocês virem ainda ter dúvidas, né, podem entrar em contato que a gente pode retirar essas dúvidas. Mas, enfim, eu vou começar aqui falando um pouquinho da minha palavra para embalar para as pessoas também falarem. Eu coloquei essa questão do território também como estrutura. Eu acho que você consegue estruturar a sua equipe, estruturar no sentido do andamento, como que vai ser o processo de saúde. Então, acho que com isso você consegue pensar um pouco nessa estratégia. Eu vi que alguém levantou a mão. Agora eu perdi quem era, Simone. Mas quem quiser falar, pessoal, fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu acho, mas podem interagir, pessoal. Eu liguei meu microfone, mas depois desativei o que ela falou. Não, eu não coloquei minha palavra lá porque eu não sabia que era para colocar naquele estado. Mas na hora que a senhora falou do território, eu pensei nas pessoas. Porque, assim, como a senhora colocou no começo, o território não é só uma questão geográfica, né? São as pessoas que habitam aquele território. Então, quando a gente pensa território, a gente pensa nas pessoas daquele território. E aí, a partir dessas pessoas, a gente vai pensar as determinações sociais, né? As questões de emprego, da moradia, do transporte. Eu acho que o foco é voltado para a comunidade, para as pessoas daquele lugar, daquele território. Complementando o que a colega falou aqui, eu também pensei na população em si, porque depende muito das condições da população, da renda, dos determinantes sociais, e é uma gama de condicionantes que acabam afetando esse território, né? E modificando ao mesmo tempo também. Sabe que quando eu penso em território, eu penso em botar o pé no chão e a mão na massa. É uma frase que eu gosto muito, porque assim, eu dou estágio, para quem não conhece, sobre cuidados de enfermagem na atenção básica, e a gente faz esse processo de territorialização. E aí nós vamos para uma localidade aqui de Chapecó, que para chegar na unidade básica de saúde são uns 2 quilômetros a pé. E o ônibus, ele passa só uns 2 ou 3 horários por dia. E para a gente fazer a territorialização, nós íamos com os alunos a pé. E eles me diziam assim, prof, meu Deus, por que nós temos que ir a pé? Sabe para que a gente tem que ir a pé? Para a gente entender quando a gente critica aquele usuário que às 7 horas da manhã não chegou na unidade básica de saúde. Tá? Para entender por que ele tem dificuldade, às vezes, de vir para consulta, se ele é um idoso, tem dificuldade de caminhar e não tem ninguém que tem carro. Então, é assim, gente, é saindo do comodismo, é indo para o território, conhecendo que a gente vai se tornar profissionais, não digo melhores, mas que pelo menos mais condizentes às nossas ações, sabe? Me incomoda muito quando a gente simplesmente atrás da nossa mesa, sentar na nossa cadeira com o nosso ar-condicionado, dizemos para o usuário que ele tem que fazer isso, isso e aquilo, fazer natação, pilates e comer frutas, verduras e legumes,
quando eu não conheço aquela realidade, sabe? Me incomoda muito, então eu acho que o território, conhecer o território, vai nos permitir práticas de saúde mais coerentes. Ô, professora, eu não sei como se organiza a atenção básica aí no estado de vocês, mas aqui na Paraíba, no município de João Pessoa, a gente tem uma forma chamada integrada, que são várias unidades de saúde da família integrada. Então, ao mesmo tempo que a gente discute essa questão de estar junto ao território, né, de permitir que a equipe esteja junto, que as pessoas estejam juntos, fazer uma integrada que juntam várias equipes, várias unidades de saúde da família em um local só. E aí não permite de forma nenhuma que as pessoas cheguem àquele local, porque, querendo ou não, geograficamente, se ficar perto para uma, vai ficar distante para a outra. Então, uma relação, é um desafio muito complexo, né? Que ao mesmo tempo a gente pensa que vai avançar em algumas questões colocadas, né, na atenção básica, a gente retrocede em muitas outras questões. Então, isso é uma coisa muito difícil. Acho que não tem, como a senhora falou, né? Não tem a pergunta o que fazer é uma coisa muito difícil, né? E a gente, enquanto profissional, mais ainda, né? A gente tem que entender que é uma relação muito complexa, né? E não tem, eu sempre digo, não tem receita pronta, porque eu experienciei, por exemplo, o processo do acesso avançado, né? Que a gente diz que todo usuário que acessa a unidade básica de saúde vai ser acolhido, independente de ter agendado ou não, né? A gente fala de 75% do acesso de demanda espontânea no dia e 25% de demanda agendada. Então, eu experienciei esse processo de implantação do acesso avançado em Florianópolis. E eu falo disso porque Florianópolis é a melhor capital de saúde do Brasil, né? Tem sido ultimamente destacado. E a gente meio quebrou a cabeça, tentou várias formas, né, de implementar o acesso avançado. Não foi de primeira que a gente acertou, tá? Não foi, hoje então vamos fazer isso, e aí o usuário vai simplesmente entender que ele pode chegar a qualquer horário, não precisa chegar mais às 7 horas da manhã. Não, gente, é um processo. A gente quebrou a cara na primeira vez, fez de novo, viu que deu certo, que deu errado, conversou, fez parceria com o Conselho Local de Saúde para informar a população sobre essa nova forma, sabe? Então, muita resistência de profissional de saúde, pensando que ia ser muito trabalho a mais, que a atenção primária à saúde ia virar um pronto atendimento. Então, eu experienciei tudo isso e hoje eu vejo que não, pelo contrário, é o que nós queremos, é o acesso a qualquer momento, né? Então, aqui em Chapecó, hoje a gente está numa etapa de construção, de implementação do acesso avançado. Então, eu vejo ainda muito desses desafios, né? Da população compreender esse novo modelo, dos profissionais da saúde também compreender, mas eu vejo sim que é uma forma de atuação promissora. Se a gente quer ser porta de entrada preferencial, resolver 85% das demandas, nós não devemos atender só aquelas 12 fichas naquele período. Nós devemos acolher esse usuário, entender qual a sua demanda e encaminhar da melhor forma, né? Não simplesmente preencher as 12 fichas, não importa se está com febre, com qualquer outro sintoma, ele vai ser mandado embora. Então, são desafios, não tem receita pronta, a gente quebra a cabeça, mas sempre tentando melhorar. Profe, é a Andressa Quindes. Então, a gente sabe que como a gente vai conhecer o território e criar estratégias de vínculo, quando naquela unidade, naquele território tem muita rotatividade profissional. Eu não sei se é uma pergunta de reflexão, se tem uma resposta, se é uma incógnita, não sei. É uma dificuldade, porque o que acontece? A estratégia de saúde da família, ela visa justamente isso, ter profissionais ali 40 horas, né, vinculados, para que a gente possa ter essa longitudinalidade de cuidado, que a gente possa criar esse vínculo, né, justamente fixar aquele profissional para que a gente possa prestar esse cuidado que é preconizado.
E aí, quando a gente propõe outros tipos de equipe, como, por exemplo, equipes de atenção básica, onde o médico é 20 horas, outro é de 20, aí um fica 10 horas, depois fica outro 10. Como que a gente vai criar um vínculo? Se hoje eu me atendi com um enfermeiro e amanhã com outro e depois com outro. Então, a ideia da estratégia da família é essa, fixar o profissional para que ele possa conhecer aquele território, conhecer essas pessoas e prestar um cuidado mais resolutivo. E aí a gente pensa assim, mas de que forma que isso vai ser resolutivo? Gente, porque eu vejo por mim que fiquei 2 anos, eu atendi a mulher, aí depois atendi ela quando gestante, aí depois atendi ela quando nasceu o filho dela, e ele estava lá com 1 ano e meio, eu estava acompanhando. E a relação de confiança que a gente tem com esse usuário, ele não precisa toda vez contar a sua história de novo. Eu já sei a sua história, eu conheço outros elementos da família daquele usuário, que eu vou ser muito mais resolutivo no meu cuidado do que hoje ser atendido por um enfermeiro eu contar toda a minha história, amanhã por outro eu contar toda a minha história. E assim vai indo, chega uma hora que eu não quero mais cuidar de saúde, né? Porque ninguém resolve meu problema, todo mundo começa do zero. Mas é uma dificuldade, assim, de fixação desses profissionais, realmente. O Ministério da Saúde tem, por exemplo, a- que até hoje era feito aquele custeio pelo PEMAC, sabe, para as equipes, é justamente também como um incentivo a esses profissionais a permanecerem na estratégia de saúde da família. Mas, Andressa, é um desafio, realmente, a fixação desses profissionais, né, na estratégia. Bom, prof, eu vou. Só quero comentar algo que antes eu esqueci de comentar. Quando tu falou que lá na Lagoinha, né, quando tu trabalhava lá, a ACS era uma das únicas que sabiam a residência de todo mundo, né? E Uhum. pensando nessa nova PNAB e a questão que muitas vezes a ACS não é valorizada dentro da própria unidade de saúde, né? Sendo que são elas que têm mais esse contato, esse vínculo com o paciente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que que tu acha dessa relação da ACS na nova PNAB, né? Eu acho horrível. Porque assim, ó, realmente, esse território que eu comentei ali, da Barra da Lagoa, não tem número de rua, não tem rua, então a única pessoa que sabia onde que aquele paciente morava era a CS. Então, se a gente queria fazer uma visita domiciliar, sem o ACS não tinha como. E tem muitos lugares também que a gente não é recebido sem o ACS, tá? Por mais que somos profissionais da saúde, médico, enfermeiro, técnico, sem o ACS a gente não adentra alguns territórios, porque o ACS tem essa, ou vive no território, ou tem relações, né? Então, é importante essa figura do ACS. Como que eu vejo agora que diz que não é obrigatório ACS em todas as áreas? Eu vejo isso pessimamente, porque o ACS é nosso vínculo, ele traz demandas, ele leva demandas da gente. Então, a gente fazia um trabalho muito legal lá na Barra da Lagoa, nas reuniões de equipe. A CS participa de reunião de equipe, tá? A CS é membro de equipe. Eu já vi vários lugares onde a CS não participa de reunião de equipe. Por que não? É um absurdo. Ele é profissional de saúde como os outros. E aí eles participavam de todas as reuniões da equipe e nós discutia caso com a CS, tá? Por quê? Porque é ele que vai saber algumas situações de por que aquela gestante não vem na consulta, por que ela não se dá bem com o vizinho, com o parente, que são importantes para o cuidado que eu vou prestar. Então, a nova PNAB prevê que as áreas de vulnerabilidade social em si sejam direcionadas a esses ACS. Mas eu vejo isso como uma forma bem preocupante, assim, porque como a Andressa colocou, são nossos olhos, nossos ouvidos, eles fazem a vinculação nossa com o território, trazem demandas, e aí quando a gente tem essa figura do ACS aí suprimida, é uma ferramenta importante que a gente perde, tá? Prof,
Obrigada pela explanação. Eu vou, por conta do horário, né? Se o pessoal tiverem mais algumas perguntas, a gente vai escolher 2 delas, por conta do horário mesmo, como a gente tinha planejado, como vocês viram também. Então, podem escrever ali se vocês tiverem. Eu achei muito assim. Simone, Sim, prof, pode falar. como por causa do horário, eu acho que o pessoal não vai conseguir apresentar o mapa. Uhum. Aí vamos pedir para eles encaminhar para o e-mail da LASC e a gente faz um compilado. Acho que foi verdade. Eu acho que pode ser sim, a gente colocou ali em cima, mas a gente pode descer aqui embaixo e colocar o e-mail, aí o pessoal encaminha e a gente depois pode até dar uma devolutiva, né, conversar melhor. A gente também colocou aqui que a gente está em período de inscrições para associação, né, ali como a Janaína também comentou, a nossa liga a gente visa essa questão multi mesmo, então a gente, não só na área da saúde, né, a gente visa também a saúde coletiva, seja estudada, atuante em outras profissões. Então, nós também deixamos ali em cima o link de inscrição, quiserem conhecer um pouco mais a LASC também. Mais alguém gostaria de comentar, fazer a sua pergunta? Aproveitem. Bom, como ninguém se manifestou, eu queria agradecer a professora Yaná por participar conosco nesse momento, explanar. Acho que tão importante é conhecer o território, para como hoje a gente abriu, né, a Palestras Magnas, a gente pode acompanhar falando um pouquinho dessa importância da saúde da família, né, pensando em todo o território brasileiro e também como uma forma de fortalecer a saúde pública. E aqui eu destaco de muito ouvir da sua fala também e do que a gente ouviu hoje, que a saúde ela é para todos. Realmente, a gente tem ali descrito, né, na Constituição Federal, depois vem o SUS e implementa um pouco mais isso. E a gente pode perceber que o território, conhecer o território, juntamente com essa telesaúde da família, né, por meio dela, a gente pode reafirmar e assegurar essa questão de saúde para todos. Então, acho que fica aí muita reflexão também para a gente fazer. Então, eu agradeço, em nome da LASC, a sua participação, a participação de todos. Agradeço também, em nome, né, do primeiro congresso online da ALASF, com tanto carinho também nós construímos esse momento e todos estarem participando. Podem ali entrar nas redes também, se vocês tiverem outras dúvidas. Agradecemos, então, imensamente por esse momento. Obrigada, pessoal. E acho que se vocês tiverem mais interesse, também vamos conversando por ali. Não sei se a Prof. Ana gostaria, se alguém gostaria de complementar. Eu só queria agradecer a todos que participaram dessa oficina. Dizer que vocês podem perceber na minha fala que a minha paixão é a atenção primária, então desculpa se às vezes eu me empolgo em falar, mas assim, eu quero dar exemplos para vocês de que é possível fazer diferente, é possível fazer melhor sempre, e que a gente não se acomode, sabe? Eu tenho muito assim em mim de eu não quero ser aquele profissional acomodado que diz, eu vou fazer assim da mesma forma porque eu vou receber o meu salário no fim do mês da mesma forma, sabe? Não quero isso. Eu acho que a gente tem que sair do comodismo e fazer o melhor sempre. E sair à rua, conhecer o território, é uma forma de nos apropriarmos e propor ações de saúde mais coerentes, sabe? Sair do nosso comodismo, eu digo sair do nosso consultório, da nossa mesinha, do nosso ar-condicionado, tá? Vamos fazer diferente. Eu acho que a atenção primária à saúde ela é extremamente importante, por mais que agora a gente fale muito de hospital, de UTI, sabe? Mas a atenção primária à saúde está lá como porta de entrada, enfrentando esse momento de pandemia também. E quanto é importante o financiamento, os recursos humanos que a gente tem nesse serviço. E aí, vamos lá defender isso 100% de atenção primária, SUS. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, pessoal. Se possível, encaminhe o mapa conceitual de vocês para o nosso e-mail da LASC, que a gente vai estar dando uma devolutiva e construindo um material bem bacana com as produções de vocês. Um beijão!
Vamos tirar uma foto agora. Vamos sim, vamos deixar registrado. E eu acho que mesmo assim, se não conseguirem pelo aquele link que a prof colocou, se quiserem tirar uma foto também, às vezes construído num papel, né, enfim, na folha sulfite, eu acho que fica registrado aí. Então, vamos tirar uma fotinha, Anabel, se quiser nos ajudar sempre ali no nosso processo de fotos. E se mais alguém também quiser comentar, pessoal, fique à vontade. Mais uma vez eu agradeço, em nome da LASC, em nome do Congresso, a participação de vocês. Viu? A minha internet está muito instável, não estou conseguindo ver as câmeras. Então, Eu tiro, gente, pode se preparar. Então vamos lá. 1, 2, 3 e X. Posso fazer só um comentário, Simone? Claro, prof, fique à vontade. A professora que eu aprendi a fazer territorialização está aqui nessa sala, Jeane. Foto Então, pessoal, tirada. mais uma... Obrigada, Tá de Débora. parabéns, Ana. A gente- Foi muito boa a tua explanação, aprendi muito contigo. Beijo para todo mundo. Beijos, obrigado. beijos, Pessoal, tchau, então, tchau. muito obrigada, até mais, até a próxima. E mais uma vez agradeço pelo Congresso também, pela LASF e pela LASC. Então, até a próxima.